Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Eu quero dizer a vocês que eu estou com muita satisfação para estudarmos a lição, para o início da lição de Escola Sabatina dessa semana. Essa lição, irmãos, fala sobre o calor extremo, ou quando a situação se acalora em nossa vida, qual é a percepção que nós temos sobre Deus em meio à situação. Como a gente pode enxergar a Deus em meio a uma dificuldade tão extrema? E é nesse contexto que a lição de sábado nos tem uma história, né? Ela cita aqui um texto no livro de Salmos 53, verso 10, que descreve sobre o sacrifício de Cristo e dá uma ênfase aqui muito forte no verso quando diz assim, ó, ao Senhor agradou moê-lo ou esmagá-lo. Aqui está falando de um pai que parece ter prazer em esmagar o seu filho. Aqui está falando de Cristo quando fala no tocante agradou-se ao Senhor. Mas temos que entender um propósito em relação a isso. Deixa eu parafrasear aqui em rápidas palavras. Na divindade, houve um concílio, um consenso, onde o Filho se dispôs a vir morrer. E ao Filho vir morrer, Deus, nomeado como Pai, ele então aceitou essa situação porque sabia que isso era para o resgate da humanidade. Embora isso ainda tivesse sido feito antes de o pecado ter surgido, o plano da redenção ele foi elaborado desde tempos eternos. E isso é descrito na própria Bíblia, no livro de Miqueias, né? Então, assim, desde os dias da antiguidade já houve esse consenso. Então, o Filho veio a este mundo para este propósito. Então, em meio a essa questão, quando o texto é dito que houve prazer da parte do pai em relação a isso, não pense num pai tirando ou num pai que está sendo, digamos que, tendo prazer na dor ou na morte, mas não, existe um propósito em relação a isso. E todas as provações que passamos, Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, sempre visa o benefício dos seus filhos. E eu tenho que entender que, por mais severa que a prova que eu venha passar seja, eu jamais devo me esquecer do cuidado, da bondade, da misericórdia e, acima de tudo, do interesse salvador que Deus tem em minha vida. Nunca se esqueça disso. Eu quero começar esse vídeo já deixando para você essa ênfase. Não sei qual a provação que você está passando, mas nunca se esqueça que Deus está com você aí onde você se encontra, nessa situação. E aqui conta-se a história de um escritor, né, muito conhecido chamado C.S. Lewis, onde ele estava em uma situação com a sua esposa e ela estava à beira da morte. E ele escreve nas palavras de um livro chamado Anatomia de uma Dor, dizendo a seguinte frase: o meu maior medo não é pensar que Deus não exista ou que ele não assista à minha situação. O meu maior medo é eu pensar que Deus é realmente assim, que Deus tem satisfação em não socorrer a necessidade humana. Será que Deus se sente omisso ou se afasta da situação quando vê os seus filhos sofrendo? Então aqui ele coloca esse ponto de interrogação, mas ele leva com seriedade a importância de não deixar de enxergar Deus em meio a essa situação. E assim é conosco também. Sabe, provações, momentos de severidade nós iremos passar, mas nunca se esqueça que Deus não lhe abandona. E é nesse contexto que a lição de domingo aqui entra no contexto de Abraão no crisol. Nós estudamos falando sobre o crisol, sabemos que no sentido físico, o crisol é um objeto que ele é utilizado para aquecer metais, para tornar os metais em coisas diferenciadas, é, afastar o ruim do bom. O calor de um crisol tem um propósito de aperfeiçoar. E ele serve também para, dentro do laboratório químico, para fazer análise e constatar situações. No sentido metafórico, no sentido, que eu posso dizer assim, circunstancial para o ser humano, o crisol também tem a significação de aperfeiçoar aquele que está envolvido nele. Então, assim, o crisol é necessário para a vida do ser humano, para aperfeiçoar, amadurecer, robustecer a fé e nos fazer enxergar Deus, mesmo em meio às dificuldades. E aqui, quando fala Abraão no crisol, é o contexto de toda aquela situação. Nós conhecemos a história. Eu queria ler com vocês aqui, pedir permissão, lembrando, irmãos, que todas as vezes que eu faço um estudo, antes de prepará-los aqui, eu faço uma oração antecipada, não uma oração, várias orações. Eu peço muito para que Deus me ajude, para que eu traga para você um conteúdo com mais propriedade e que, acima de tudo, não seja a minha palavra, mas que a palavra de Deus, iluminada pelo seu Espírito, nos ajude a entender a sua vontade. Então, assim, eu sempre vou ler, quando eu leio a Bíblia,
mas no final a gente faz uma oração. Mas isso não desconsidera que eu fiz uma oração previamente, tá bom? Olha só, aqui no capítulo 22, eu acho isso aqui muito interessante. Eu vou ler com você aqui pelo menos 5 versos. O texto diz assim, ó: Passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o: Abraão, Abraão, a qual ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então disse o Senhor: Toma Isaque, o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, e sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Deixa eu parar aqui para fazer uma consideração. Primeiro ponto. Deus, quando começa chamando Abraão, chama Abraão para um pedido, sabe? Um pedido, não tem como a gente aceitar esse pedido. Se nós estivéssemos lá, imagine você, Deus chegasse para você e pedisse para que você pegasse o seu filho e levasse esse sacrifício. Uma coisa que me chama em consideração aqui é, a primeira coisa, Deus já começa falando do filho de Abraão, mostrando o sentimento que Abraão tinha. O teu filho a quem tu amas. Olha só, ele mexe no coração de Abraão. E depois ele fala assim, o teu único filho. Como assim único filho? Ele não tinha Ismael? Lembrando que como filho da promessa, Deus só tinha dado a Abraão de fato um filho. Ismael não deixou de ser filho de Abraão. Porém, ele foi um filho que foi ali articulado através de um consenso entre ele e Agar, sua esposa, no qual Deus não teve da sua parte nem autorização, não teve da parte de Deus a sua bênção, mas Deus não deixou de então abençoar Ismael por essa causa. Uma outra coisa que me chama a atenção, os versos anteriores ao capítulo 22, Deus já tinha dito para Abraão que mandasse o seu filho, no caso, ele já estava prestes a ir embora, Ismael ia sair lá, não ia mais fazer parte do consenso. É tanto que depois, quando Isaac nasce, e aquele convívio que existe entre Ismael e Isaac, é percebido por sua mãe, Sara, que a relação entre os dois não era uma relação benéfica para o seu filho, de maneira que ela insiste para Abraão para que ele mande o seu filho embora com a sua mãe. Mas aqui há uma liberação do seu filho Ismael antecipada. Ele chega aí, depois ele volta novamente para ficar com Abraão. Aí então Abraão pensa, puxa vida, mandei o meu filho embora, só que lembrando que foram 2 vezes, tá? Uma vez ele foi, aí a própria Agar ainda estava gestante, volta para ele, para Abraão, quando o anjo aparece para Agar e fala assim, olha, volta para os pés da tua senhora. Aí ela vai e volta. Só que na segunda vez, quando Abraão despede Agar e Ismael, eles não voltam mais. É aí onde Deus dá a promessa de filhos, né? Dizendo que não se preocupasse com Ismael, que ele seria pai de 12 príncipes. Eu tenho uma coisa curiosa para falar sobre essa relação dos filhos de Ismael, mas talvez eu faça em outro vídeo. Se eu conseguir fazer aqui, eu vou fazê-lo. Mas deixa eu falar aqui essa questão. Então, assim, Ismael foi mandado embora, Abraão está só até então, Isaac, o filho a quem ele tem, na verdade, aqui, nesse momento especificamente, deixa eu só colocar as ideias no lugar. Nesse momento, na verdade, ele já tinha mandado Ismael embora. Né? Ismael já tinha ido embora foram 2 vezes, eu me confundi, peço perdão. Na verdade, nesse momento, Ismael já tinha ido embora definitivo, e não tinha sido a primeira vez que ele tinha ido embora, porque aqui diz a história que o próprio Isaac já estava com a idade bem avançada. Isaac estava aqui, irmãos, com pelo menos 20 anos. 20 anos de idade ele tinha. Eu digo isso baseado no que está escrito no livro Patriarcas e Profetas, e aqui na página 87, sabe? Nesse período, Isaac não era nenhuma criança. Eu gostava muito desse desenho animado aqui, ó, chamado Abraão e Isaac. Nesse desenho, eu aprendi muita coisa, porém, Isaac aqui é ilustrado como uma criança, como que fosse um primário ou talvez um juvenil, entre 10 a 12 anos, e há alguns que defendem isso. Porém, Ellen White descreve que quando Abraão foi oferecer o seu filho em holocausto, ele tinha 120 anos. Abraão tem a idade de 120 anos. E se Abraão tinha 120 anos e teve o seu filho com 100 anos, logo você entende que Isaac tinha 20 anos de idade. Nesse momento especial, e eu gostaria de dizer a vocês, embora o próprio historiador chamado Flávio Josefo, ele descreve que o Isaac tinha 25 anos, eu bato o martelo com essa opinião. Dentro dos estudiosos há uma certa divergência. Há quem diga que Isaac tinha 37 anos. E me permita ler com vocês aqui só algo sobre isso.
um rabino muito conceituado no mundo cristão, no mundo hebraico. Ele é um rabino de pompa, de fato. Ele viveu no primeiro milênio, no ano de 1040 mais ou menos. Aqui diz assim, ó, Rashi, antigo rabino famoso do primeiro milênio, de origem francesa, ele foi o autor não só da Tanakh, né, que é a Bíblia hebraica, mas ele foi o responsável dos comentários bíblicos no tocante à Torá. Aí isso envolve o Talmud, isso envolve a Mishnah, e ele também ele foi o responsável, o autor da própria Bíblia hebraica. Então, assim, era uma pessoa muito famosa, uma pessoa muito inteligente, e ele diz que ele tinha 37 anos, a possibilidade, não só ele, como também um escritor judeu chamado Abraão ibn Esdras. Esse Abraão também foi contemporâneo do próprio Rashi, um rabino erudito de suma importância. Talvez alguns judeus levem essa consideração da idade de Isaac com 37 anos por essa causa. Mas Flávio José dizendo que é 25, o Rabino Rashi dizendo que é 37, eu acredito no que está escrito no livro chamado Patriarcas e Profetas, e na página 151. E aqui ela fala que Abraão tinha 120 anos, então Isaac tinha 20 anos de idade. Fechando aqui essa parte, deixa eu só fazer uma consideração. O que Deus pede a Abraão, irmãos, é algo de suma importância. E aí eu quero que você entenda o nível de fé que Abraão precisou exercer. Por quê? Quando Deus chega para Abraão e fala assim, olha, Abraão, pega o teu filho e oferece-o em holocausto. Irmãos, holocausto é oferta queimada totalmente. Não é uma oferta que você simplesmente sacrifica e deixa lá, mas é holocausto. Uma oferta que era queimada e era ritualizada no Antigo Testamento, no período até então de Levítico, para oferecer uma oferta para o pecado. Essas ofertas envolviam uma queima, porque o propósito de Deus nessas ofertas era para que elas simbolizavam a queima do pecado. Assim como o pecado precisa ser queimado e fulminado em minha vida, a fim de não ter mais evidência, é isso que vai acontecer quando Cristo voltar. O pecado será de fato queimado e o mundo será destruído com fogo e enxofre, dando ênfase que o pecado será de fato queimado para sempre. E essa aplicação que Deus pede para Abraão nos deve levar em consideração a seriedade que se tinha nessa importância. Puxa, o meu filho vai ser queimado totalmente, porque esse é o significado do holocausto. Continuando aqui no verso, e aqui no verso 3, Abraão se levanta bem cedo, sabe? E diz assim um texto, Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo os seus 2 servos, o seu amado filho Isaque. Ele então rachou a lenha e colocou sobre o seu ombro e foi rumo ao lugar que Deus tivera mostrado. Verso 4. No terceiro dia, Abraão, levantando seus olhos, viu ao longe o lugar que Deus havia determinado. Deixa eu parar aqui. Observe só aqui essa cena. Deus pede para Abraão levar o seu filho. Abraão pega o seu filho na manhã seguinte e leva para o lugar. No percurso entre a ida de Abraão até chegar ao lugar, passam-se 3 dias. E é no terceiro dia que Abraão vê o lugar onde Deus mostra que era ali que devia ser o sacrifício. Por quê? O Monte de Moriá, irmãos, era uma terra montanhosa, ou seja, uma terra cheia de montanhas. E Deus diz assim, sacrifica o teu filho em um dos montes que eu te mostrarei. Nesse momento acontece algo fantástico. E eu preciso falar para vocês. Olha só. Nesse momento, entre a ida de Abraão até a chegada do lugar onde ele vai oferecer o sacrifício, Abraão foi tentado a pensar que Deus não tinha pedido aquele sacrifício. E o mesmo referido livro que eu mencionei para vocês, Patriarcas e Profetas, fala que Satanás tentou Abraão ali. Tentou com que ele pensasse, Deus jamais pediria sacrifícios humanos. E por quê? Na época que Abraão vivia, irmãos, já existia esse tipo de oferta, já existia esse tipo de sacrifício, não somente naquela época, mas antes disso. Sabe, para vocês entenderem melhor, vocês lembram que entre os pecados que prevaleciam nos antediluvianos, entre imoralidade sexual, entre idolatria, entre adoração de imagens, entre deuses, existia também ali sacrifícios humanos. E eu quero ler com vocês um outro livro referente, um comentário fantástico sobre isso, chamado História da Redenção. E observe só o que diz aqui esse livro sobre esse momento. O povo viu, aqui no decorrer da chuva do dilúvio, tá bom? Olha só, o povo viu o princípio, a destruição das obras de suas mãos.
Seus esplêndidos edifícios e os belos jardins e bosques em que haviam colocado, seus ídolos eram destruídos pelos raios do céu, e as ruínas se espalhavam por toda a parte. Tinham erigido altares nos bosques consagrados aos seus ídolos, sobre os quais ofereciam sacrifícios humanos. Isso aqui é o livro História da Redenção, o capítulo é o dilúvio, na página 67. Então, assim, se nessa época essa prática já existia, na época de Abraão, infelizmente, não foi diferente. Lamentavelmente, um mal, ele sempre alcança um vasto, ele sempre chega a um vasto alcance. E aconteceu até então. Abraão também conhecia isso e sabia que esses tipos de sacrifícios Deus jamais pediria, porque não fazia parte do plano de Deus oferecer aquela oferta. Agora vem a pergunta: por que Deus fez esse tipo de proposta para Abraão? Levando em consideração que o texto fala assim, ó, colocou o Senhor Deus Abraão à prova. Ele não tentou Abraão, mas colocou prova do termo hebraico nissá. O termo, esse verbo hebraico significa colocar em uma prova para benefício da pessoa. Esse é o significado da expressão hebraica aqui, da qual Abraão foi acometido. Então, em meio a essa situação, Abraão foi tentado. O próprio Satanás fez com que ele pensasse que aquele pedido não fora de Deus. E aí vem uma questão interessante. Quando Abraão vai até lá, e quando ele observa o lugar onde Deus mostra o monte, Ellen White diz um texto fantástico, quando fala assim: ali Deus confirmou que ele realmente tinha ouvido a voz de Deus. Por quê? Em outros momentos, Abraão faz orações a Deus, vai, se afasta, vê o seu filho dormindo, vai conversar com Deus, Deus não responde. Vai perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer realmente? E Deus fica em silêncio. Só depois que Abraão vai até o lugar, então, o lugar onde Deus mostrou, é que ele revela, na verdade, que ele tivera falado. Sabe, Deus trabalha em nosso coração para que nós exerçamos a fé. E eu entendo que Deus precisou provar a fé de Abraão nesse aspecto, não para que ele soubesse, porque o texto sagrado fala no final: agora sei que temes a Deus. Gente, Deus não pensa, Deus sabe. Deus não precisa pensar para tomar decisões. Ele toma decisões porque ele já é conhecedor de todas as coisas. Deus sabia da situação, mas ele precisava desvendar no coração de Abraão para ele próprio que ele tivera pedido aquilo verdadeiramente. Mas era para Abraão ter essa consciência, não Deus. Mas a maneira como Moisés descreve, dá-se a entender que Deus precisava de uma prova para que ele soubesse. Mas, na verdade, a prova era para Abraão saber. Sabe por quê? O próprio historiador Flávio Josefo tem um comentário muito legal em relação a isso. Ele chega a dizer assim: esse filho que tinha prazer em obedecer os mandamentos do pai, tornava cada dia o seu pai mais sentimental para com ele. O amor de Abraão para com seu filho ele era crescente. E é nesse momento que Deus quis mostrar para Abraão onde estava, na verdade, a primazia do seu coração. É claro, o próprio texto do Novo Testamento fala assim: aquele que não deixar pai ou mãe, filho ou filha, por amor de mim, não é digno de mim. Está no contexto entre inimizades, ou seja, você colocar os seus pais acima de toda e qualquer coisa. Porém, aqui no caso de Abraão, Deus precisou desvendar o coração de Abraão a fim de que ele soubesse em relação a isso. E quando ele acontece, quando ele então mostra, aí é que acontece algo fantástico. Deus vai até lá, o próprio Isaac é tornado conhecido em relação a isso. E uma outra coisa que eu acho interessante do Flávio José, eu estou voltando para lá, porque o livro está aberto ali. Vou pegar esse livro aqui, me permita me ausentar por um momento, só para mostrar para vocês a grossura do livro chamado A História dos Hebreus. Esse livrinho aqui, olha o tamanho dele. Mas é um livro muito bom. Claro que o historiador Flávio Josefo, ele menciona coisas que pode até comprometer em sua historicidade aquilo que cremos em sua totalidade. Mas como historiador judeu, como uma pessoa que viveu em momentos e tem relatos em relação a isso, e o próprio Flávio Josefo, ele é muito bem conceituado no mundo religioso, eu uso aquilo que ele tem como fundamento para corroborar naquilo que eu estou apresentando para vocês. Então, esse livrinho de bolso, né, bem grosso, ele é muito, muito edificante nesses aspectos e me ajuda muito a compreender algo sobre o assunto. Em meio a essa situação, fala-se que o sentimento de Abraão para com seu filho, ele cresce cada vez mais. E agora, em meio a tudo isso, Abraão com um sentimento bem acaroçoado em relação ao seu filho. O seu filho já com a idade de 20 anos, ele viveu tantas coisas com seu filho.
O próprio relato nos mostra que ele não mencionou nada para sua mãe, receioso de que o amor daquela mãe objetasse alguma situação para com que o seu filho, com que o seu pai não levasse seu filho. É tanto que ele deixa os seus servos lá embaixo. E agora, o que me chama a atenção é o verso final aqui, ó. Abraão ordenou a seus servos: permanecer aqui com o jumento. Eu e o menino iremos para lá e iremos adorá-lo. E quando adorarmos, voltaremos para vós. Que certeza Abraão tinha de que voltaria com seu filho? Como podemos ter a convicção de que Abraão iria voltar? Olha o que é que diz o livro de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, responde essa pergunta. E aqui o vídeo ficou longo, mas eu não consigo falar, assim, não consigo me conter com tanta riqueza diante dessa situação. É claro, você não vai falar 20 minutos na sua sala, mas você irá, com certeza, extrair o melhor desse assunto para poder trazer para a sua classe um comentário bem rico e que auxilie você a conhecer mais sobre a palavra de Deus. Olha só, o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11 e o verso 19 diz assim: portanto, Abraão acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar o seu filho dentre os mortos. Dessa forma, ele assim o creu. Então, assim, Abraão tinha certeza, Hebreus capítulo 11 e o verso 19, tá? Abraão tinha certeza de que em meio àquela situação, mesmo que ele sacrificasse seu filho, Deus traria de volta. E a pergunta que eu faço para você é: em meio às dificuldades de sua vida, você consegue enxergar Deus? Você consegue entender que Ele está com você? Você consegue levar em consideração que Deus está permitindo essas coisas a fim de que você tenha uma sua fé acalorada, acrescida, fortalecida? Pois esse é o fundamento da lição dessa semana. Calor extremo. Que ao sermos acalorados com a nossa fé, que ao sermos levados em situações que venham nos agravar e passar por provações difíceis, nunca se esqueça, Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abraão e Isaac foram juntos e voltaram juntos. Sabe por quê? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Houve um consenso entre Abraão e Isaac. Até chegar lá, Deus providenciou um escape. É tanto que o nome, o monte foi chamado Monte Moriá após esse sacrifício. E Moriá quer dizer Deus proverá. Quando ele fala para Isaac as palavras: Deus proverá para si mesmo, meu filho, um cordeiro. Ou seja, Deus proverá de si, dele próprio. Era Deus que providenciaria. E isso nos faz alusão ao que está no verso áureo da Bíblia, que é o Salmo, que é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus, portanto, nos abrace com a sua palavra e que através das suas esperanças eu tenha certeza de que, com o mais extremo do calor que eu venha passar, Deus ali estará conosco. Quando ele fala assim, quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando pelas águas, elas não te submergirão. Então, essa é a promessa. Agarre essa promessa, essa garantia, porque o Deus da paz está disposto a fortalecer a sua fé e prepará-lo para a breve volta de Cristo Jesus. Que Deus, portanto, nos abençoe e oremos para que a nossa fé seja fortalecida para a honra e glória de Cristo Jesus. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem que o Senhor nos deu hoje sobre a pessoa de Abraão. Obrigado porque o Senhor nos auxilia, nos orienta e através dessa tão dura provação nós possamos entender a verdade do Senhor para conosco. Obrigado a Deus porque o Senhor permite coisas para estarmos melhores contigo. Nos abençoa, Pai, nos dá forças e não permita com que a extremidade do calor que vemos a sofrer nos afastemos de Ti. Que nós não percamos de vista quem é o Senhor, mas que saibamos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E o Teu socorro, Pai, é presente em meio à angústia e tribulação. Nos dá esta bênção, uma boa semana. Guarda os Teus filhos que vão ouvir este vídeo e os preserva, Senhor, em Teus caminhos. Eu Te suplico com perdão dos pecados e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito você. Ficou longo, mas eu espero que tenha servido para o seu conhecimento espiritual, tá? Se você gostar desse vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva, dê o seu like e nos ajude nessa dádiva de levar a mensagem de Deus para todo mundo, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo.